YouTube do GC+, sexta-feira, hoje tem muita notícia e informação, inclusive muitas notícias hoje, nesta sexta-feira, não só aqui em Fortaleza, mas principalmente muitos casos aí importantes para serem noticiados no interior do estado. E a gente segue aqui ao vivo até as 5 horas da tarde, hoje tem música também, que é pra gente dar uma amenizada, não é? Aquela nas notícias hoje, né? que estão pesadas, hoje é sexta-feira, final de semana. Bom pra mim que vou estar de folga, né? Desculpa garota, aí, Thiago, aí pra você que vai estar de plantão. É isso, vamos começando então com a rodada de destaques. A perícia forense e a Polícia Civil seguem os trabalhos para investigar as mortes da presidente da Câmara de Juazeiro do Norte, Anne Brena, do PL, e do namorado dela, Rickson Pinto. Os corpos foram encontrados na manhã desta sexta-feira pela secretária que trabalhava na sala dessa casa onde eles moravam, no bairro Lagoa Seca, em Juazeiro do Norte, na região do Cariri. Informações preliminares da polícia revelam que havia cordas onde os corpos foram achados e os dois morreram de mãos dadas. A causa da morte deverá ser informada oficialmente após a perícia, que deve ser concluída em até 30 dias. E Anne Brena não presidiu a sessão de ontem da Câmara de Juazeiro do Norte, o que causou estranheza na Casa Legislativa. Ela estava sem contato com os colegas de trabalho, conforme levantamentos iniciais. A presidente da Câmara é médica e foi eleita para presidir a Casa Legislativa em novembro de 2022. Ela é irmã do deputado federal Yuri, do Paredão do PL, e Anne Brena também era filiada ao partido. O deputado federal Yuri, conhecido como Yuri do Paredão, ainda não se pronunciou sobre a morte da irmã. Ainda em Juazeiro do Norte, uma mulher de 50 anos foi presa suspeita de estuprar uma criança de 9 anos. A prisão, por força de um mandado de prisão preventiva, foi registrada ontem. A investigada era babá da vítima e se aproveitava da ausência dos pais para praticar a ação criminosa, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública. No início deste ano, os policiais civis da Delegacia de Defesa da Mulher de Juazeiro do Norte foram procurados por familiares da menina para relatar as circunstâncias do crime. Com base nas primeiras informações, ao perceber uma mudança de comportamento na filha, os pais desconfiaram que ela poderia estar sofrendo algum tipo de violência. Com o aprofundamento das investigações, os investigadores descobriram que a menina sofria os abusos sexuais da própria babá. Uma casa desabou parcialmente na manhã de hoje no bairro Moura Brasil, em Fortaleza. Um idoso de 69 anos, dono do imóvel, foi resgatado dos escombros com ferimentos leves. A residência vai passar por avaliação da Defesa Civil para saber se outras partes da estrutura estão comprometidas. Vizinhos ficaram assustados com o barulho. Os bombeiros foram acionados e fizeram o escoramento da estrutura. O idoso, dono do imóvel, foi atendido pela equipe do SAMU, não apresentou ferimentos e foi levado para a casa de familiares. O desabamento dessa casa é uma das ocorrências registradas por conta da forte chuva que cai desde ontem em todo o estado. De acordo com a FUNSEMI, todas as macro-regiões do Ceará deverão receber chuvas até o próximo domingo. As precipitações esperadas têm relação com a atuação de áreas de instabilidade atmosférica associadas à proximidade da zona de convergência intertropical e a efeitos locais, como a brisa, o relevo, a temperatura e a umidade. A temperatura máxima para Fortaleza prevista é de 29 graus e a mínima é de 25 graus. A umidade mínima será de 95%. 4 horas e 4 minutos. Jovem Pan News. Trânsito. Pois é, quando chove, ainda é uma tarde chuvosa em boa parte da cidade e outra parte com muitas nuvens. E aí quando chove, fica o tempo assim, o trânsito fica bem mais lento em toda a cidade de Fortaleza. Então vamos lá para algumas vias. José Bastos, quem está na Zé Bastos em direção a Maranguape, por exemplo, vai ter dificuldade para sair por lá. Assim como a Avenida João Pessoa, essa leva mais para o bairro de Fátima, Benfica, também com alguma retenção do trânsito da Parangaba para o Benfica pela João Pessoa. Outra via com dificuldade ali no Montese, são duas, né? Barão de Sobral e 15 de novembro. A Avenida do Aeroporto com trânsito bom, fluindo bem nos dois sentidos, até porque tem limite de velocidade em boa parte dela de 80 km por hora, acaba facilitando bastante o tráfego lá na Avenida do Aeroporto. WhatsApp para você participar, mandar mensagem, sugestão, reclamação, dar bronca, é o 981113787. 4 horas e 5 minutos, a gente abre este jornal de hoje falando que o senador Cid Gomes, do PDT, reafirmou que vai permanecer no PDT enquanto tiver opinião ouvida.
A declaração vem em meio a uma crise interna no partido que está dividido entre um grupo que defende ser oposição ao governo do Ceará e outro grupo que quer compor a base. Se Cogito tiver a opinião divergente, eu respeito. Se Cogito só sair do PDT, senador? De maneira nenhuma. Eu estou bem no PDT, satisfeito no PDT e quero fortalecer o PDT. Nesta quinta-feira, Cid esteve na Assembleia Legislativa do Ceará para prestigiar a posse do deputado Antônio Granja, do PDT, que assumiu a vaga com a licença de Oriel Nunes para o secretariado do governador Eumano de Freitas. Na ocasião, ele comentou ataques que recebeu de vereadores aliados do prefeito José Sarto e disse que não criticou o gestor. Na entrevista ao podcast As Cunhãs, Cid afirmou que as intervenções em Fortaleza não deveriam ficar só na aldeota e apontou a necessidade do prefeito ir até a Avenida José Bastos, que precisaria de um viaduto. Eu estou procurando, se ele não me pede conselho de perto, eu estou procurando dar conselho de longe. Conselho dá quem quer, recebe quem quer. Se fosse obrigado, a gente não dava, a gente vendia. Mas enfim, não entenda, e repito, quem quer saber o que eu disse, né, não veja notícias, não veja interpretações, veja o podcast, veja a minha entrevista inteira. Eu, sinceramente, acho que não disse nada de polêmico, nada que não seja, para mim, a expressão mais legítima da verdade. E eu tenho a obrigação de ser sincero, né? Alguma frase pode ter desagradado alguém, mas, repito, foi sempre colocado de forma respeitosa, não cheguei, de minha parte, nenhuma vontade, disposição, intenção de fazer qualquer crítica a quem quer que seja. Eu me limitei, questionado, a falar um pouco sobre a minha visão do passado e a minha visão do futuro, tá certo? Então, eu sou do PDT, quero bem ao PDT, sou líder do PDT lá no Senado, quero ajudar o PDT a nível nacional, estou procurando ajudar o PDT a nível de Estado. Eu estou ajudando a formar, fortalecer e manter vivo o partido. E defendo sempre que a gente deve preservar uma relação, uma aliança, que aqui no Ceará deu enormes frutos, que a rigor, no meu caso, já vem lá de Sobral, quando eu fui prefeito, que é essa relação do PDT com o PT. Tudo mais é assim, ou não viu a entrevista, ou não viu a entrevista, e como a gente diz no interior, emprenhou pelo ouvido, porque tem caba que vê a entrevista, quer fazer uma futrica, aí bota uma manchete no jornal. Certo? E a pessoa, em vez de ler a entrevista, vai ver a noticiazinha que o cara, a interpretação da pessoa, veja na fonte. O senador Cid Gomes afirmou também que vai apoiar o prefeito José Sarto em uma eventual candidatura à reeleição para o Paço Municipal. O parlamentar disse que não apoiou a candidatura de Roberto Cláudio ao governo do Ceará por considerar que passaram por cima da autoridade dele no PDT. Se o Sarto for o candidato do PDT, eu o apoiarei. Claro. Você tem dúvida disso? Você tem dúvida disso? A minha relação na campanha passada foi uma relação de que passaram por cima de mim. Quem conduzia as coisas no PDT no Estado era eu. Liderava. Sempre fiz isso de forma coletiva, participativa. Mas quem liderava era eu. Passaram por cima de mim. E eu me aquietei, me resignei e fiquei. Alguém viu uma declaração minha de contraponto à candidatura do Roberto? Ninguém ouviu. Roberto e Cid, Roberto, seu irmão, passou por cima? Oi? Depois de ter acusado o irmão, Ciro Gomes, de fazer política com o fígado, Cid Gomes negou que a fala tenha sido uma crítica e um pedido para Ciro agir com a razão. O Ciro é a minha referência na política, foi isso a vida inteira. E quando eu disse que num processo próximo passado ele agiu com o fígado, eu não estou criticando, eu estou fazendo uma observação, uma análise. É crítica, isso eu disse assim, eu acho que o Ciro não agiu com absoluta imposição de nós, homens públicos, que temos responsabilidades, de agir com a razão. Agir com a razão, friamente. O PDT enfrenta a mais profunda crise na história do partido no Ceará sob a liderança dos irmãos Cid e Ciro Gomes. A escolha de Roberto Cláudio como candidato a governador abriu uma crise no partido que ainda tem desdobramentos nos dias atuais. O clima expõe ressentimentos, mágoas, divisão e conflitos entre lideranças estaduais.
São 4h10, 4h10, seguindo com o nosso Pan News em Revista desta sexta-feira. A gente vai agora conversar com a doutora Giovana Santiago, ela é advogada, cientista social e também doutoranda em sociologia, porque ela mesma, a doutora Giovana fez um estudo sobre o aumento do número de divórcios no Brasil. Doutora Giovana, seja muito bem-vinda aqui à Jovem Pan News Fortaleza, é um prazer conversar com a senhora. Queria começar perguntando então, a senhora pode falar um pouco sobre o seu trabalho, sobre a sua pesquisa, né? Que números absurdos foram esses, né? De muitos divórcios, um crescimento de 17% em relação ao ano passado. Estou aqui com um dado que foi divulgado em primeira instância, ou realizados por escrituras extrajudiciais, 368 mil divórcios. Boa tarde, doutora Giovana. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu agradeço aqui o espaço, o convite. Bom, essa pesquisa, o interesse, né, por pesquisar esse tema surgiu mais ou menos em maio de 2020, quando a gente estava ali num período bem crítico, né, da pandemia, do distanciamento social, e foi quando eu vi uma notícia, né, do Google Brasil, dizendo que havia sido registrado um aumento de mais de 9.000% nas buscas do Google, né, por esse assunto, divórcio online, né? E aí eu comecei a pesquisar sobre isso, né, se isso estava acontecendo apenas no Brasil, se estava acontecendo no mundo, enfim. E agora, né, esses dados a que você se refere são os dados divulgados pelo IBGE, do Registro Civil, em relação ao ano de 2021. E, de fato, a gente teve esse aumento que você mencionou, né? Em 2020, a gente teve uma diminuição e em 2021 a gente teve esse aumento expressivo, né? E aí, assim, a gente ainda não pode cravar exatamente o que ocasionou esse aumento, né? Nesse percentual tão alto. Porém, a gente tem algumas hipóteses, né? A gente pode dizer que uma das causas seja o fato de que, em 2020, muitos divórcios ficaram represados, né? Porque os cartórios ficaram alguns meses sem funcionar, a justiça também parou de funcionar por um período ali, aquele primeiro período mais crítico de distanciamento social, e depois disso, né, os cartórios, a justiça foi criando mecanismos de funcionamento online e foi possibilitando aí esses divórcios. Essa é uma das explicações, porém a gente tem também uma outra hipótese de que a pandemia em si, né, a hiperconvivência, como a gente vem chamando, problemas internos às famílias e aos casais mesmo, né, que muitas vezes um dos membros do casal perdeu o emprego, ou então aquele período que as crianças ficaram muito em casa, enfim, esse tipo de coisa pode ter ocasionado também um aumento. Então, a permanência, é óbvio que isso é uma ciência social, né, e como estudante de sociologia, certamente a senhora pode falar sobre isso. Esse aumento do convívio, né, do convívio muito intenso, acaba prejudicando as relações, né, doutora? Isso, a gente está tratando esse fator, né, como uma das hipóteses, é justamente o que a gente está tentando investigar na pesquisa, né, que ainda está em andamento, mas outros estudos em outras partes do mundo também já dão conta de que esse é um dos fatores que ocasionaram esse aumento no número de divórcios. Uhum. O divórcio hoje é mais facilitado? Existe menos burocracia? Porque eu me lembro que há muitos anos atrás a gente ouvia falar em divórcio, era um processo longo, lento, doloroso, certamente. Hoje, falando em questão burocrática, é mais, entre aspas, fácil se divorciar? Em relação à burocracia, a grande mudança veio em 2007, né, quando passou a ser possível se divorciar no cartório, né, mas isso é para apenas algumas situações específicas, quando o casal está se divorciando de maneira consensual e quando não há filhos menores de idade frutos da relação. Nesses casos, o divórcio pode ser feito em cartório, e aí esse processo realmente é bastante rápido, dura em torno de 8 a 10 dias, a depender do cartório, né? Diferente daqueles longos processos litigiosos que envolvem outras questões como guarda de filho, pensão e tudo que realmente tem que ser tramitado na justiça e aí acaba demorando mesmo bem mais. Doutora Giovana, muito boa tarde mais uma vez. Pegando esse gancho que o Tiago abordou sobre a questão da convivência, né, do ser humano, a gente sabe que
em muitos casos, as pessoas, os casais, né? Um trabalha o dia todo, outro trabalha todas as pessoas quando se encontram, me parece que ainda seria uma novidade, né? E aí, quando chegou esse período da pandemia, as pessoas realmente tiveram que ficar ali mais reclusas, tiveram que realmente identificar quem é aquela pessoa com quem ela divide, entre aspas, uma vida ou divide um teto. Esses dados, eles são de 2021, mas, e claro, estão sendo aí, como foi falado, investigados ainda, não é? Pesquisados. Mas levando em conta, né, de como se diz, por exemplo, um relacionamento não acaba, né, do dia para a noite. Quer dizer que talvez esse período da pandemia, esse 2020 até chegar, não é, nesse balanço de 2021, foi um fator decisivo, digamos assim, para que essas pessoas que, de repente, vinham arrastando seus relacionamentos decidissem por viver a vida de outra forma? Adriana, interessante essa questão que você coloca, né? A pandemia está muito recente, né? É um fenômeno muito recente e totalmente inédito, né? Na nossa história. A gente vai ter uma diversidade de casos, digamos, né? Assim, claro, sempre vão existir aqueles casos em que a pessoa já estava pensando em se divorciar antes da pandemia, né? E a pandemia veio para reforçar essa decisão. Mas a gente também consegue observar vários casos em que esse medo de morrer, essa angústia, né, que veio junto com a pandemia, fez a pessoa tomar outro tipo de decisão, como casar, por exemplo, né? A gente tem histórias de casais que resolveram se casar ou morar junto quando a pandemia, né? Para não perder tempo, né? Para não perder tempo, né? Para viver a vida. A gente tanto tem histórias para um lado como para o outro. Sim. Doutora, eu sei que... Então Não, pode concluir seu pensamento. Não, então é isso, né? É complexo, né, doutora? Pessoas que... Exatamente, é um fenômeno muito complexo. A gente tem pessoas que, de repente, decidiram engravidar, né, também. Mas o que a gente está pesquisando de forma mais aprofundada são esses casais que decidiram se divorciar, né, por conta da pandemia, né? Casos em que a pandemia exerceu uma influência significativa. Uhum. A gente está conversando com a doutora Giovana Santiago, ela é advogada, cientista social e atualmente faz doutorado na área de sociologia. Se é que é possível responder ou analisar o que teria causado tudo isso, né? Esse número, o que causa, na verdade, o divórcio, se é que é possível, doutora? As pessoas não entendem o propósito do casamento, é uma paixão avassaladora, o que se pode aprender desses números, né? Porque eu penso que ninguém casa já pensando em se separar, vou me casar, mas daqui a 3 anos eu me divorcio. Ninguém pensa isso, eu creio, né? Você tem razão, né? Mas é difícil a gente afirmar, né? E dizer uma causa ou algumas causas para uma pessoa decidir se separar, né? Como a Adriana disse, né? Um fenômeno muito complexo, né? São inúmeras as causas que levam a divórcios, né? Seria preciso, de fato, a gente se debruçar de uma forma mais demorada sobre esse assunto, né? O que a gente está tentando investigar nessa pesquisa é essa relação mesmo mais direta entre o fenômeno da pandemia, né, e as relações conjugais, né? Se a gente está tentando entender se, de fato, a pandemia exerceu alguma influência na decisão das pessoas que se divorciaram, né? Se participou dessa decisão de alguma forma, né? Se a pandemia teve algum efeito sobre essa decisão. Perfeitamente. Quero lhe agradecer, doutora Giovana, pela gentileza de conversar conosco. Tem alguma coisa que eu não perguntei, algum informe que a senhora queira dar sobre a sua pesquisa? Pode ficar à vontade. Tiago, eu que agradeço a oportunidade. Eu gostaria de divulgar, né, a pesquisa. A gente está buscando pessoas que se interessem em participar, pessoas que tenham se divorciado formalmente nos anos de 2020, 2021 e que tenham interesse em participar da pesquisa. A gente está com um questionário disponível online, né, até o dia 15 de março.
Caso alguém tenha interesse em participar da pesquisa, pode me mandar um oi no WhatsApp, eu envio o link da pesquisa, né? Meu WhatsApp, o DDD é 85 e o número é 987181814. 8718, então, é bem fácil o seu número, 87181814, fala com a doutora Giovana se você quiser participar dessa pesquisa aí. 87181814, aprendi já. Muito obrigada. Obrigado, doutora. Pelo espaço, aguardo as respostas. Muito boa tarde, doutora. Valeu, obrigado. Boa tarde. São 4 horas e 20 minutos, 4h20, agora é hora da Evelyn Ferreira, a Evelyn trazer agora as informações do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Sexta-feira, 3 de março de 2023. Eu sou Evelyn Ferreira e esse é o Giro de Notícias. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou nesta quinta-feira o registro de uma vacina contra a dengue. O imunizante pode ser administrado para a população de 4 até 60 anos. A vacina, denominada Qdenga, tem 4 sorotipos diferentes do vírus causador da dengue, com eficácia geral de 80,2% contra a doença. A eficácia, segurança e imunogenicidade da vacina foram comprovadas em estudo de larga escala conduzido em países endêmicos para a dengue. O imunizante deve ser administrado em 2 doses, com intervalo de 3 meses entre as aplicações. Essa é a primeira vacina contra a dengue aprovada para aplicação em público mais amplo. O imunizante já aprovado no país, Dengvaxia, só pode ser administrado a quem já teve a doença. A empresa pediu o registro da vacina no território brasileiro em abril de 2021. Contudo, a Anvisa solicitou algumas explicações sobre o fármaco, que só foram dadas pelo laboratório em dezembro de 2022. A vacina segue sujeita ao monitoramento de eventos adversos por meio de ações de farmacovigilância sob a responsabilidade da empresa, de acordo com a Anvisa. Mais um ano em que a violência contra as brasileiras tem sido crescente no país. É o que mostra a 4ª edição da pesquisa Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil. Realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o levantamento permite estimar que cerca de 18,6 milhões de mulheres brasileiras foram vitimizadas em 2022, o que equivale a um estádio de futebol com capacidade para 50 mil pessoas lotado todos os dias. Em média, as mulheres que foram vítimas de violência relataram ter sofrido 4 agressões ao longo do ano, mas entre as divorciadas, a média foi de 9 vezes. A pesquisa traz dados inéditos sobre diferentes formas de violência física, sexual e psicológica sofridas pelas brasileiras no ano passado. Em comparação com as edições anteriores, todas as formas de violência contra a mulher apresentaram crescimento acentuado no ano passado. Segundo o levantamento, 28,9% das brasileiras sofreram algum tipo de violência de gênero em 2022, a maior prevalência já verificada na série histórica, 4,5 pontos percentuais acima do resultado da pesquisa anterior. Mais de 700 mil famílias vão ser incluídas no Bolsa Família a partir do mês de março. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, disse que essas famílias estão sendo integradas ao programa a partir de busca ativa feita pelo Ministério. O ministro afirmou ainda que estados e municípios estão recebendo recursos para ampliar a rede de proteção social, possibilitando o recadastramento das famílias no Cadastro Único de Assistência Social. Quem precisa se cadastrar deve procurar os CRAs, unidades de saúde e escolas para orientação. Nesta quinta-feira, o presidente Lula assinou uma medida provisória para o novo Bolsa Família. O programa prevê o pagamento mensal de R$ 600 para as famílias em vulnerabilidade, além de um adicional de R$ 150 por criança de até 6 anos e R$ 50 para cada pessoa entre 7 e 18 anos, além de gestantes.
O novo programa prevê contrapartidas das famílias, como pré-natal para gestantes, manutenção da frequência escolar de crianças e adolescentes e atualização do cartão de vacinação. O Giro de Notícias tem produção de Igor Silveira, na sonoplastia André do Vale. Essas e outras notícias você confere no gcmais.com.br. Minha gente, tem um vídeo do Ariano Suassuna que circula nas redes sociais, é muito fácil achar no YouTube também, em que ele fala, ele critica, eu não sei nem se critica, ele argumenta sobre uma música do Cazuza, você deve lembrar, aquela música Meus Heróis Morreram de Overdose, Ideologia é o nome da música, do Cazuza. E o Suassuna faz uma avaliação, uma análise sobre isso, falando que a gente acaba colocando no local errado pessoas e atitudes que não deveriam estar ali, né? E o Suassuna fala que, poxa, os heróis da pessoa morreram de overdose. Para quem não sabe o que é overdose, é uma exposição do organismo a enormes quantidades de substâncias químicas, medicamentos, drogas, etc. Então, você está sabendo o que é overdose, para quem não sabia, né? Morrer ou ter um grande mal por causa de uma quantidade grande de drogas, de substâncias que prejudicam o corpo, substâncias químicas. Pois bem, estou falando aqui a grosso modo, lógico, né? Não é uma explicação científica, é apenas para que você se situe. Então essa música do Cazuza, e eu gosto inclusive do artista, gosto das músicas dele, não é, pelo amor de Deus, não é uma crítica à pessoa, nem mesmo ao artista. É pegando uma fala do Suassuna que reflete muito a nossa sociedade. E como eu sempre bato na tecla, parece que, porque dos jovens, né? Porque me parece ser o público mais vulnerável a algumas inverdades, algumas mentiras, né? Como nós falamos aqui há algumas semanas, que os jovens estão dizendo para nossas crianças e adolescentes que eles podem ser o que quiserem. Você pode ser o que quiser. E eu venho aqui dizer que não, você não pode ser o que quiser. Você pode ser muita coisa, às custas do seu trabalho, do seu esforço, da sua dedicação, da ajuda de outras pessoas, mas tudo você não pode. E aí dei o meu próprio exemplo, que eu queria ser jogador de basquete da NBA. Não me tornei, mas graças a Deus eu não fui enganado. Ninguém me disse que eu poderia se eu quisesse. Não é bem assim. As coisas têm um caminho a ser traçado e exigem dedicação, ajuda de muitas pessoas, exigem uma série de coisas, disciplina, estudo, etc. Exige uma série de coisas que a gente tem que seguir. Pois bem, voltando aqui, eu fiz esse parêntese do jovem, porque eu me preocupo muito, né? Porque por jogar, ainda bater um racha no fim de semana, eu convivo com muitos, né? E aí a gente vê certas coisas que a gente pensa assim, putz, onde é que essa garotada tá com a cabeça, né? Mas também tem uma galera muito boa, jovem. Quando eu digo boa, não estou falando de índole, estou falando que tem a cabeça no lugar, mais ou menos e tal, e que não faz besteira ou não faz muita besteira. Mas voltando aqui ao tema dos heróis que morreram de overdose, a gente acaba endeusando, colocando num pedestal pessoas e atitudes que não deveriam estar lá. Vou dar 2 exemplos aqui básicos, né, pegando esse gancho do que diz o Ariano Suassuna. Nesse vídeo que você encontra facilmente na internet, né? Se você digitar Suassuna fala sobre música Ideologia do Cazuza, você vai encontrar. Pois bem, 2 exemplos, vamos lá? Che Guevara. Che Guevara foi um assassino, né? Participou da revolução, entre aspas, do golpe em Cuba e matava as pessoas, odiava homossexuais, inclusive eu não consigo compreender, hoje já mudou muito, né? Mas não conseguia compreender como é que pessoas LGBT andavam com camisa do Che Guevara, né? Quer ver outro, que eu imagino até que possa criar alguma polêmica, mas é a realidade, eu não posso maquiar. Lampião, né? Lampião não foi, ou não pode ser usado como um exemplo de nordestino, né? Era um fora da lei, matava pessoas, né? Enfim, saqueava. Isso não é coisa pra gente endeusar. E repito aqui, é a minha visão de mundo. Você pode até pensar diferente, eu respeito, tá tudo certo. E o microfone tá aqui, inclusive, aberto, o WhatsApp para você falar, não, Thiago, você tá errado, não sei o quê. Mas a minha visão é que pessoas que cometem criminosos, não podem ser colocados no patamar de exemplo. E hoje no Brasil, se você for olhar, com a ascensão das facções criminosas, parece que ser criminoso, andar com arma, fazer fotinha no Instagram, fazer vídeo no Instagram com arma e colazão de ouro, é uma coisa glamurosa. E eu penso assim, meu Deus do céu, onde é que nós estamos com a cabeça, que estamos deixando nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos jovens
levarem isso numa boa, achar que é massa. Não é massa, gente. Não é massa. Não é legal fazer fotinha com arma, vídeo no Instagram, no TikTok, enaltecendo, glamourizando o crime, romantizando até, né? Não podemos romantizar coisas que não são para serem romantizadas. O crime não é para isso. O crime é fora da lei, ele prejudica pessoas, ele tira vidas, ele ceifa famílias, ceifa vidas, destrói famílias. Então, não podemos nos calar e reforça, é um pedido, é uma súplica. Vamos atentar para os nossos jovens, não vamos deixar que os jovens vejam isso como uma coisa glamurosa. Arma, crime, romantizar o uso de drogas, isso não é bacana, isso não leva a nada, aliás, leva à destruição. Infelizmente, esses heróis do Cazuza, e repito, não estou criticando o artista, muito menos a pessoa, nem querendo desrespeitar sua memória. Não, por favor. Estou dizendo que é um exemplo que eu peguei do vídeo do Ariano Suassuna, né? Esses heróis que morreram de overdose não são heróis, não são. Inclusive, o próprio nome, o próprio mito do herói é romantizado, né? Porque ninguém quer passar pelas coisas difíceis que um verdadeiro herói passa, né? O verdadeiro herói a gente acaba não vendo, é o herói do dia a dia. É a pessoa, o homem, a mulher que trabalham demais, que se sacrificam pela sua família. Esses são os heróis, essas são as mulheres empoderadas. Esses são os verdadeiros construtores do Brasil, que são anônimos muitas vezes. Nem sempre, tem muita gente bacana que não é anônima. Não estou dizendo que todo famoso, toda celebridade é fake, não é nada disso. Estou dizendo que a maioria é de pessoas que são anônimas. Então, acho que é muito mais válido a gente reforçar a valorização do que realmente vale ser valorizado, que vale a pena valorizar, a nossa família, as pessoas que estão do nosso lado, os bons exemplos. Muitas vezes pessoas da nossa família não dão bons exemplos. A gente não pode romantizar isso e dizer porque é meu primo, é meu tio, não sei o que, é minha mãe. Entende onde é que eu quero chegar? Valorizar o verdadeiro valor, os valores que nos levam à frente, não os que nos destroem. É uma sexta-feira, eu queria estar falando de um assunto mais leve, mas eu não pude deixar de ver essa circulação aí nas redes sociais, esse assunto que está rolando muito. E sempre enfatizo isso. Vamos ser exemplo de verdade para os nossos jovens. Drogas, armas, até bebidas alcoólicas, né, em excesso, né? Por serem drogas lícitas, não significa que fazem bem. Quantas famílias não foram destruídas pelo álcool, né? Ou pela maconha, cocaína, etc. Não estou condenando nada disso. Estou dizendo que o excesso e a falta de controle que muita gente pode ter leva à destruição, né? É só a gente olhar aí a Cracolândia, né? E aqui em Fortaleza também, quantas pessoas a gente vê sofrendo na dependência química. Não é bacana, gente. Usar droga não é bacana. Ter heróis, entre aspas, entre muitas aspas, heróis que morreram de overdose não é bacana. Os verdadeiros heróis só morrem jovens porque alguém lhes tira a vida. Não de overdose. É isso. É o meu desejo aqui do fim de semana, que a gente pense um pouco sobre isso e possa ser mais exemplo. Ninguém é perfeito, isso aí é certo. Eu não sou, você não é, ninguém é. Mas a gente pode certamente contribuir, tirando desse patamar ou tirando desse pedestal figuras que não deveriam estar lá. E claro, se você discordar disso, pode mandar sua mensagem aqui e dizer: Thiago, não concordo, não sei o quê. O caminho é aberto pra gente. Jovem Pan News. Fortaleza. O Festival Teatro de Bonecos está de volta ao Rio Mar Fortaleza. Traga a família e venha se divertir nos finais de semana de março e abril. Espetáculos gratuitos às 4 e às 6 da tarde. No piso L1. Não perca! Rio Mar Fortaleza, do seu jeito. Em menos de 2 anos, a Prefeitura já cumpriu mais de 60% do plano de governo. Check! Tem as novas faixas exclusivas. Entrega de tablets. Novo Gonzaguinha do Zé Walter. Check! Novo Parque Raquel de Queiroz. Bolsa Nota 10. Programa Juventude Digital. Check! Programa Nossas Guerreiras. Novas ciclovias. Feira de Pequenos Negócios. Check! Prefeitura de Fortaleza. A gente faz mais.
Você que sofre com falta de ereção, ejaculação rápida e falta de desejo sexual, saiba que tem tratamento. Não deixe que essas doenças evoluam e se tornem permanentes, destruindo seu casamento, relacionamento e autoestima. Não perca mais tempo com cura milagrosa. Doença deve ser tratada por médicos. Master Medical, o maior grupo médico especializado em saúde sexual masculina do Brasil. Consultas com todos os exames incluídos. Ligue agora, 3771-4488. Médico responsável, Dr. Jorge Ricardo dos Santos, CRM 24154. Hoje em dia, você faz tudo pelo celular. Trabalha, estuda, vê suas séries favoritas e pode até dar um pulinho no supermercado. É que o novo app do São Luís ficou mais prático e mais fácil para você escolher tudo o que precisar como se estivesse lá. Faça suas compras a qualquer hora e em qualquer lugar e receba no conforto da sua casa. Supermercadinho São Luís. Me acostumei com você. App disponível na Play Store e também na Apple Store. Feirão Meu Carro Novo. Aquela oportunidade certa para comprar ou trocar de carro aqui, no Atacadão da BR-116, neste final de semana. Se beber, não dirija. Somos o seu bairro, chamado a voz no rádio. Somos emoção, informação, televisão. Somos toda hora um clique, um like, nossa história em cada transmissão. Em todas as telas da cidade, muito mais variedade, mundo possibilidade, hub comunicação. Somos o maior hub de comunicação do estado. Somos cidade. Somos muito mais. A Rádio do Brasil. Não pira, respira. Com Patrícia Calderon. Oi, sexta-feira chuvosa aqui em Fortaleza, uma excelente tarde para vocês. Estamos ao vivo aqui no Não Pira, hein? Respira, respira fundo, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo certo. E hoje eu convidei para conversar aqui com a gente o médico que é neurocientista, neurocirurgião, Guilherme Lepski, da Faculdade de Medicina da USP. A gente já tratou sobre esse assunto aqui, sobre a demência, mas com essa notícia aí do ator Bruce Willis, o assunto veio à tona e eu queria falar um pouquinho sobre a demência frontotemporal e algumas pesquisas que estão aí adiantadas, que o Lepski vai contar para a gente também. Lepski, boa tarde, muito obrigada aqui pela sua participação, viu? Oi, boa tarde, Patrícia. É um enorme prazer falar com você de novo. Boa tarde, ouvintes da Jovem Pan. Muito prazer falar com todos vocês. Lepski, a gente já tratou aqui no Não Pira e Respira sobre a demência, mas eu queria falar um pouquinho sobre essa demência frontotemporal que está acontecendo com o Bruce Willis, né? Ele começou com uma afasia, a falta de comunicação, de linguagem, e a gente vê que essa doença ela vai degenerando o cérebro, né? Você, como um estudioso do cérebro, o que de fato está acontecendo com ele? É uma doença muito grave, viu, Patrícia? E ela é uma variante aí de quadros demenciais, não é? É a segunda causa mais comum de uma demência precoce, né? Que acontece antes dos 50 anos de idade. E ela diverge um pouquinho do Alzheimer, porque o Alzheimer começa com problema de memória, etc. Mas a demência frontotemporal, ela é diferente, ela começa com problema de comportamento, então a pessoa fica um pouco apática, tem desinibição de comportamento, e depois começa a aparecer um problema progressivo para se comunicar. Tem uma variante que é para compreender a fala, e tem outra variante que é para produzir a fala. Então tem essas nuances, não é? Ela acomete uma área diferente do cérebro, que é a parte mais anterior, frontotemporal, por isso que o nome da doença é esse aí, né? E acontece em gente mais jovem, geralmente começa aí, às vezes, com 40 anos, né? Mas é muito comum aparecer antes dos 60, enquanto o Alzheimer aparece em pessoas mais velhas, né? Lepski, já se tem ideia do que causa essa doença, a demência, já que ela tem um pouquinho de diferença aí do Alzheimer, né? A gente, só para poder explicar para o nosso ouvinte, nós temos 2 hemisférios cerebrais que fazem essa comunicação e cada lado tem uma importância, né? No caso da frontotemporal, atinge o que especificamente?
ela pega predominantemente a área do cérebro que está envolvida na linguagem, que na maioria das vezes é o lobo frontal e o lobo temporal do lado esquerdo. E por isso a manifestação clínica do doente. O Alzheimer pega as áreas mais posteriores, áreas parietais, na parte mais larga da cabeça, na parte de trás, né? E é interessante porque essa área afetada do cérebro, você citou aí a questão comportamental, eu li também a respeito que ele tem se mostrado mais agressivo, né? E a gente sabe que também muitos pacientes que sofrem com tumores cerebrais graves, como glioblastoma, também podem desenvolver essas atitudes, né? Então, além da linguagem, o comportamento também é afetado. Então, por exemplo, uma pessoa que é muito tímida, ela pode ficar desinibida da noite para o dia, é isso? Nessa doença, na demência frontotemporal, a alteração de comportamento é um marcador inicial. Geralmente, a primeira linha de sintomas é a alteração de comportamento. Agressividade, desinibição, apatia, né? Perda daquela simpatia. E aí você vê alguns filmes dele, talvez você já note isso, né? Aquele rosto meio congelado, aquela parece que é meio robotizado, né? A gente já consegue ver alguns... E nos últimos filmes até tinha um ponto de ouvido para ajudar a lembrar as falas, né? Então, a pessoa pode ter esses truques, quando tem condições, claro, né? De ter alguma ajuda tecnológica para contornar os sintomas, né? Você tinha me perguntado antes, a gente não sabe o que causa a degeneração cerebral, né? Nem no Alzheimer e nem na demência frontotemporal. Tem uma influência genética, alguns genes estão envolvidos no cromossomo 17, etc., mas nada que a gente fale assim, a causa é isso. Por isso é importante a gente cuidar do nosso cérebro, né? Dieta equilibrada, exercício físico, evitar drogas, uso de álcool com muita moderação, porque a somatória de agressões pode favorecer o desenvolvimento precoce de uma demência, né? Lepski, e a gente sabe que o cérebro é uma caixinha de surpresas, ainda é um mistério até para vocês, né? Como você é neurocientista que estuda isso há anos, né? Já escreveu vários artigos importantes para revistas internacionais e tem um estudo aí fazendo essa ligação da linguagem com o cérebro, né? Porque os nossos antepassados aí, eles se comunicavam de uma outra forma que não era a fala. Explica um pouquinho para a gente o que é. Ah, sim. Interessante. Esse nosso estudo ainda não foi publicado, vamos dar um spoiler aqui para os ouvintes da Jovem Pan. É um estudo da USP, junto com o MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, onde a gente está interessado na teoria de desenvolvimento da linguagem. E a gente está olhando para os Neandertais, aqueles precursores humanos, né, que viviam no norte da Europa, e os homens modernos. E por que a gente está usando esses dois grupos para comparar? Porque a gente tem banco de dados de Neandertais, foi o prêmio Nobel, o Paabo ganhou o prêmio Nobel por causa disso agora esse ano, né? Então a gente tem o banco de dados para analisar, e os Neandertais eles falavam de uma maneira muito rudimentar, possivelmente umas vocalizações bem simples, enquanto que o homem, olha o grau de linguagem que a gente tem, né? Então o que aconteceu? A gente não sabe o que aconteceu. Qual foi a faísca que surgiu para permitir o cérebro se comunicar dessa forma e desenvolver, em paralelo, a linguagem, as artes visuais, a coordenação motora fina para fazer ferramentas e assim por diante. Então, a gente tem uma teoria que eu chamei de teoria sináptica, que ocorreu alguma mudança na comunicação entre as células nervosas, para permitir que a informação elétrica passasse de maneira mais eficiente e rápida de uma célula para outra. E é por causa disso que a gente conseguiu desenvolver essas capacidades que a gente tem hoje. E nós estamos atrás dos genes envolvidos nisso. E se esse estudo avançar, como tem avançado, vai ser muito importante para a gente entender a sua primeira pergunta: o que causa uma demência desse tipo? Por que em alguns doentes a demência é mais anterior e ela é chamada de frontotemporal, enquanto outros é mais posterior e é chamada de Alzheimer, e assim por diante, né? E a gente entendendo, a gente pode pensar em melhores tratamentos. Então, a gente está aí caminhando nesse sentido, com muitos novos estudos surgindo para essa doença que causa uma angústia grande, né? É uma angústia grande porque a gente sabe que a gente depende muito do cérebro para
deglutir, para enxergar, para falar, para se movimentar. Então, a gente sabe que essas doenças degenerativas, elas acabam comprometendo a saúde e a vida desse paciente, né? Lepski, é sempre um prazer te receber aqui, sempre uma aula que você nos dá aqui de neurociência, de tudo relacionado ao cérebro. Quando tiver novidades aí, avanços aí nessa pesquisa, conta pra gente, porque imagina, né, vocês como cientistas poderem descobrir mais sobre essa questão dessas ligações cerebrais. Eu imagino que muitas doenças, elas poderão ser prevenidas e evitadas, vocês chegando até aí, né? Sem dúvida. E nessa linha, Patrícia, a gente tem muita investigação correndo, né? Transplante de célula-tronco, protocolos de estimulação cerebral invasivos e não invasivos, então, tecnologias robóticas, né? Vídeo que o Stephen Hawking usava para falar, né? Então, assim, muita coisa tem surgido e a gente está, por sorte, por muito empenho, envolvido nesses protocolos todos. Então, é sempre um prazer falar com você e eu agradeço o interesse por essa área, que para mim é tão fascinante e acho que para vocês também, né? Muito. Inclusive, uma vez a gente estava até conversando, né, que os jornalistas, eles precisavam se empenhar mais e entender um pouquinho sobre neurociência para poder falar sobre saúde no geral, né, Lepski? Mas você está indo no caminho certo. Tô estudando. Relevantes, olha só. Eu já tô levando o carimbinho com fada aí, né? Com estrelinhas. Obrigada, viu, Lepski? Uma excelente tarde para você, um bom final de semana. Para vocês também, tudo de bom. Um abraço. Beijo. Tchau. Tchau. Bom, a gente, nesse friozinho de Fortaleza, vai se despedindo aqui com Não Pira e Respira. A gente vai para um rápido intervalo, mas sexta-feira que vem tem mais assunto interessante aqui para a gente falar sobre saúde mental. Não pira, respira. Rádio Jovem Pan News Fortaleza, 92,9. A rede da informação. Futebol 2023 é na Jovem Pan News Fortaleza. Oferecimento Normatel. Tudo para fazer a sua obra acontecer. Gestão e sustentabilidade. Você sabia? Pelo menos 95% dos catadores e catadoras não fazem parte de nenhuma organização social. Já 60% dos catadores existentes nas cidades vivem em lixões a céu aberto. E pelo menos 35% de todos esses catadores estão presentes nas ruas de nossas cidades. Esse quadro precisa urgentemente ser transformado e só a sociedade, consciente da problemática, vai conseguir. Eu sou o professor Gradival, especialista em gestão econômica ambiental e sustentabilidade. Gestão e sustentabilidade. Oferecimento Mercadinho São Luís. Me acostumei com você. Se você sempre sonhou em ter o seu apartamento de praia, mas nunca conseguiu, agora você pode. Chegou o Beach Class Porto das Dunas da Moura do B. São apartamentos com 1, 2 ou 3 quartos, com varanda e elevador. Tudo isso num deslumbrante condomínio clube com piscina, academia e muito, muito lazer. E acredite, preços a partir de apenas 279 mil parcelados. Isso não existe! Garanta já o seu Beach Class Porto das Dunas. Venha neste sábado na Lopes Imóveis, na rua Oswaldo Cruz 800 e faça um grande negócio. Informações no 3198-6666. Incorporação registrada no R2, a matrícula 29266 do CRI da primeira zona de Aquiraz. Valores sujeitos à avaliação dos custos da obra do empreendimento. Referente unidade 113, bloco G com 29 metros quadrados. Entrega prevista para junho de 2027. Feirão Meu Carro Novo. Aquela oportunidade certa para comprar ou trocar de carro aqui, no Atacadão da BR-116. Neste final de semana. Se beber, não dirija. Conectando você com os fatos, com a notícia. Jovem Pan News. Jovem Pan News. A rede da informação. 4 horas e 48 minutos, 4 e 48, é o Pan News em Revista ao vivo na nossa Jovem Pan News Fortaleza 92,9. Hoje, agora, nós vamos tratar de um tema que a gente tem foi divulgado um dado, não é recente, mas também não é antigo. Um estudo mundial conduzido pela USP mostra que os brasileiros começam a consumir pornografia quando têm, em média, 12 anos de idade. Isso aqui é um estudo de 2020. A primeira vez no sexo se dá aos 18 anos. Em média, uma pessoa tem
10 parceiros ao longo da vida, segundo esse estudo, liderado pela USP, a Universidade de São Paulo, para falar sobre os efeitos, os riscos, os problemas causados pelo consumo de pornografia. A gente está na linha com Denis Pontes Coelho. O doutor Denis é psicólogo, professor e coordenador do Núcleo de Apoio e Atendimento Psicopedagógico do Instituto de Educação Médica de Canindé. Doutor Denis, boa tarde, seja muito bem-vindo. O tema é sempre muito polêmico, mas a gente tem que tratar dele cada vez mais com acesso a celulares, computadores, tablets. Os jovens, até crianças, têm tido acesso, infelizmente, à pornografia. Eu queria começar pedindo ao senhor uma análise sobre isso, sobre os riscos do consumo, especialmente do excesso do consumo de pornografia. Boa tarde, doutor. Boa tarde a todos. Satisfação de estar aqui com você e com todos os ouvintes da Jovem Pan News. Realmente é um dado preocupante, né? Principalmente como você aqui explanou inicialmente, esse contexto que a gente vive, né? de acesso cada vez mais facilitado à internet, né? Com os dispositivos, tablets, celulares. Então, tudo isso vem facilitando o acesso e, consequentemente, ao conteúdo que a internet dispõe, como, por exemplo, né, sites e qualquer outro tipo de recurso que dê acesso à pornografia, né? Então, o que alimenta outro ponto nesse contexto é o quadro que vive a sociedade brasileira, né? Ou seja, o Brasil é um dos 3 países no mundo com maior índice de ansiedade e de síndrome de burnout. Então, tudo isso alimenta esse contexto, né, de risco, de perigo e de impactos negativos quanto ao vício, né, do uso da pornografia. Doutor Denis, a gente sempre fala aqui em alguns temas dessa natureza, não, obviamente, apenas como uma percepção da vida e não obviamente, como cientista, mas, por exemplo, a gente falou muito sobre o uso de drogas, né? Normalmente os jovens, vou aqui só fumar umzinho, é só um beck, o resultado, via de regra, é muito ruim. Na pornografia, da mesma forma. Eu tenho aqui um exemplo clássico, mas é um exemplo, entre tantos, do ator Terry Crews, que ele é o Julius, o pai do Chris, daquele seriado Todo Mundo Odeia o Chris, que ele foi viciado em sexo e isso começou com o consumo de pornografia. Esses casos são mais comuns do que a gente pensa, doutor? Acredito que sim. E muito bem colocado, né, porque o vício, né, em relação à pornografia, ele se assemelha a um vício como qualquer outra droga, como cocaína, maconha e outras drogas. O mecanismo cerebral, ele se assemelha bastante, né? Já que a gente tem aí neurotransmissores que são responsáveis por essa ação imediata de prazer. Então, muitas vezes está associado, sim, e se assemelha realmente ao mesmo mecanismo das drogas, como qualquer outro vício. Doutor Denis, muito boa tarde, mais uma vez. Eu queria fazer 2 colocações aqui, né? Pegando esse gancho já da nossa conversa, né? Da sua conversa com o Tiago. Primeiro, assim, a gente sabe que, diante da pesquisa, a gente sabe que é uma realidade não só pela exposição, não é, às mídias, à internet, às redes sociais, né? De forma muito mais facilitada do que antigamente, que com certeza isso na época dos nossos pais, dos nossos avós também já existia, mas talvez em menor proporção ou de forma não tão declarada, né? Não tão aberta. E a gente tem hoje esse acesso cada vez mais facilitado, inclusive para crianças, para adolescentes. Qual que é a orientação, digamos assim, para os pais nesse caso, né? Que eu não tenho filhos, mas eu acredito que deve ser uma preocupação muito grande. A gente sabe que, inclusive, crianças hoje são vítimas, né? De violência virtual, de violência sexual por se envolverem com pessoas que elas nem conhecem dentro desse âmbito na internet. E aí tem essa realidade da pornografia. Primeiro, essa questão, né, do relacionamento dos pais com os filhos. E segunda questão, o que caracterizaria esse vício? Não é? O Tiago citou aqui o exemplo do ator, não é? Bem famoso, bem conhecido. E qual que é o alerta, não é? Para que a própria pessoa diga assim, opa, isso aqui não está normal, eu preciso reconhecer que eu preciso de um tratamento. Muito, muito bem.
O vício, né, acontece, a gente pode já dizer assim que há uma situação de vício quando há um comportamento extremamente repetitivo, compulsivo, abusivo. Então, um adulto, por exemplo, que em algum momento ele utiliza um recurso da pornografia e que aquilo não é compulsivo, não é repetitivo, não é abusivo, obviamente isso não é considerado um vício. Então, é vício quando ele começa também a comprometer a vida do sujeito. Ele começa a comprometer o seu dia a dia, suas atividades, sabe? Então, outra marca também é quando ele não consegue controlar o ato de buscar esse prazer imediato, né? Caracterizando aí uma compulsão. Ele ele perde o controle nesse sentido de dizer, bem, nesse momento eu não posso, nesse momento eu não quero, nesse momento não vou usar isso. Então, quando ele vai cada vez mais perdendo essa livre escolha de se negar no seu própria compulsão de usar, mostra que ele tem já uma liberdade de ter um controle daquilo. Quando ele perde, né, primeiro, ele nem percebe que está perdendo e já vai caracterizando o vício. E aí, o que fazer, doutor? O ator Terry Crews, ele disse que fez um tratamento muito longo, prejudicou muito o casamento dele com a família, etc. E o que fazer em situações assim? Existe uma forma de tratar e de voltar à normalidade? Sim, com certeza. Como psicólogo e psicoterapeuta, é muito indicado, claro, a psicoterapia. Com a psicoterapia, o sujeito ele tem condições de observar, compreender os seus próprios comportamentos e, a partir dali, buscar uma solução, né? Buscar um novo caminho para aquilo. Claro que, em algumas situações, ele talvez precise, né, também de um acompanhamento psiquiátrico, né, com algum tipo de medicação, algum ansiolítico, algum antidepressivo, que possa ajudar nesse processo. Não que isso vai ser a cura, mas vai ser um importante meio para ajudar nesse processo de reestabelecimento. Perfeito. E aí quero deixar um alerta. Sim. Pois não. Não, pode deixar o seu alerta. Deixar um alerta que muitos jovens, né, e claro também adultos, mas eu quero focar aqui no adolescente, como você perguntou, nos jovens em geral, de que o vício, ele muitas vezes é um recurso, né, vamos colocar aí, nós temos o vício à pornografia, ele é usado como uma forma de mascarar, né, algum outro tipo de situação psicopatológica que esteja acontecendo, como ansiedade ou depressão. Ou seja, ele é usado como fuga. Do mesmo jeito que a droga é usada como fuga, né, a pornografia também pode estar sendo usada como fuga, né, de uma depressão, de uma ansiedade. O que acontece? Né? Ele não resolve a ansiedade, não resolve a depressão, entra no vício e acaba intensificando mais ainda um problema. É isso, está feito o alerta, Dr. Denis Pontes Coelho, psicólogo, professor e coordenador do Núcleo de Apoio Atendimento Psicopedagógico do Instituto de Educação Médica em Canindé. O seu Instagram, o senhor falou do Instagram que tem algumas dicas, orientações, pode divulgar, doutor, fica à vontade. O Instagram é o @DenisPCoelho, né? Lá a gente pode manter contatos e, né, trocar algumas figurinhas, quem quiser. Perfeitamente. Bater um papo, estamos por lá. Ok, muito obrigado, bom fim de semana para o senhor, tá? Boa Obrigado. tarde. Eu que agradeço, satisfação e bom fim de semana a todos. 4h58. Milton já antecipou aqui, Adriana, como a gente faz toda sexta-feira, encerra o programa com um trechinho de uma música e para dar aquele ânimo, sexta-feira. Ele hoje foi. Ela, a Ivete Sangalo aí com esse clássico, ó. É do seu tempo essa aqui? Claro. Então, gente, aí a banda Eva com Vem Meu Amor pra gente encerrar de alto astral. Até segunda! Tchau, gente! Excelente final de semana pra você. Muito obrigada. Quando eu te vejo, paro logo em seu olhar. O meu desejo é que eu possa te beijar, sentir seu corpo me abrigar em seu calor. Hoje o que eu quero é ganhar o seu amor. E fico assim, querendo seu prazer. Eu não consigo um minuto sem te ver. Sua presença alegra meu coração. E é pra você que eu canto essa canção. Me tirar da solidão, me tirar da solidão. Vem para o Olodum, vem dançar.
Futebol com transmissão ao vivo é na Jovem Pan News Fortaleza. Um timaço de narradores, repórteres, comentaristas leva até você todos os detalhes de cada lance e de cada...